moças, as mulheres começam a compreender que elas, quase todas nós, já fomos vítimas de situações de assédio, de abuso e de importunação sexual. Pode não ter chegado a um estupro. Mas assim, eu já, quando eu fui conhecer, eu vou puxando na memória. Situações, por exemplo, em que você tá num amasso com o cara no carro. E você se sente obrigada a dar pro cara porque você tá se amassando com ele. Você veio comigo até aqui no motel, você vai dar. Não vai. Não é obrigada. Não é. Na hora que fala não, é não. Eu sempre falo isso, não é não. E quando é vulnerável, é nunca. As situações de embriaguez, de estupro de vulnerável envolvendo embriaguez. A principal dificuldade nesse crime, primeiro, é que o momento de aferição, se você está embriagado ou não, é na hora do ato. Mas ele não acontece na hora do ato. Vai ser depois, quando você for para a delegacia. Será que é fidedigno aquele relatório, aquele laudo médico? Porque eu posso te falar 1000 vezes aqui, como eu falei, que a embriaguez, ela pode vir que você não está embriagado, sendo que você bebeu. E sem contar que cada organismo tem uma forma de absorção. Nós temos também drogas sintéticas, drogas XYZ, que a pessoa pode ficar 5 segundos sobre entorpecência, como algumas pessoas relatam do lança-perfume, outras não, fica muito tempo, fica vários dias. Cada organismo reage de uma forma. Então, assim, o estupro de vulnerável, ele é uma questão cultural que ele deve ser ensinada no Brasil. O fato de que o homem, se ele vê uma mulher bêbada, ele não tem que transar com ela. Luana, mas você nunca transou bêbado, não vai transar bêbada. Não corra esse risco. Não vive esse risco. Mas é um absurdo pro cara, eu ouvi isso uma vez. É um absurdo pro cara. Ele tá na balada, ele quer pegação, e aí ele tem que adivinhar se a menina quer ou não ele, sendo que ela tá lá se oferecendo. Eu falei, absurdo é o estrago que você vai fazer na vida dessa mulher. A gente tem um dos casos mais famosos sobre estupro de vulnerável, que foi o caso Mariana Ferrer. Que o problema dela é exatamente essa pergunta. Qual é o momento de você saber que ela estava vulnerável? Porque qualquer coisa que você me mostrar no processo, não foi na hora do ato. Que se deu esse caso? Qual foi o desfecho? Agora está em recurso e ela também recorreu para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Contra o Brasil. Pelo comportamento. Inclusive, a razão dela ter subido para a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi a mesma razão que a família de uma outra moça subiu e o Brasil foi condenado em dezembro do ano passado. Que é levar as condições pessoais, as situações particulares da sua vida para punir menos ou te descredibilizar. Foi um caso de feminicídio. Foi um caso de um feminicídio de um deputado, acho que da Paraíba, contra uma em tese, garota de programa. Então, meio que tudo foi assim levado muito mais em conta, não o fato que ele matou uma pessoa, mas o fato de que ele era um deputado e ela seria uma garota de programa. E o Brasil foi condenado em dezembro. Inclusive, é algo que eu sempre ensino nas minhas aulas. As pessoas pensam assim, qual foi o presidente, qual foi o deputado que criou a Lei Maria da Penha, que é maravilhosa, que protege... Nenhum. O Brasil foi condenado. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana a produzir a lei. O Brasil, ele não produz uma lei dessas situações que envolvem minorias. Não produz, gente. É muito difícil. Ou em situações de simbologia emergencial extrema. Eu vou lá e enfio na lei de crimes hediondos, que também está toda depenada pela jurisprudência. Porque tudo que você endureceu na lei de crimes hediondos, a jurisprudência considera ilegal. Regime inicial fechado, é ilegal. Então, predominantemente, é ilegal. A progressão... mas aí, então, por que tem a lei de crimes hediondos? Se eu quero endurecer mesmo a lei, se o que eu quero é isso. Então, essa situação da Maria da Penha, a senhora Maria da Penha, ela foi... O cara simulou um roubo, atirou nas costas dela, em 1983, se eu não me engano, ou 86, não estou lembrando agora. E ela ficou paraplégica, toda a investigação andando.
no clima de que tinha sido um roubo. Ela sai da UTI e volta para casa com o próprio cara, a polícia ainda investigando, não sabendo o que aconteceu. Não tinha saído laudo pericial ainda. Aí ele vai dar um banho nela e eletrocutar ela na banheira. Aí, opa, como assim? Aí a investigação começa a perceber que ele era o autor. Aí a perícia sai, que não tinha ninguém na casa, que não tinha como ser roubo, etc e tal. Aí você pensa, não, o cara ficou preso. Não ficou nada. O julgamento dele foi... Ele foi a júri muito depois. E esse tempo todo, essa mulher sem uma proteção devida do Estado, o cara assediando ela, indo pra cima dela, mandando ela tirar a queixa. Porque a lei permitia isso. Até que ela vai à Corte Interamericana. A Corte Interamericana condena o Brasil num relatório em 2001, fala, cria uma lei que você vai proteger essa mulher. Você não assinou aqui o Tratado de Proteção das Mulheres? Você não veio aqui, Brasil? Então, como é que você me justifica que essa mulher aqui que foi vítima de feminicídio 2 vezes ainda tem que conviver com o agressor? Foi condenado Aí nasce a Lei Maria da Penha. E aí, o caso da Mariana Ferrer teve esse... Só que assim, 2001, a Lei Maria da Penha, 2006. Agora, em dezembro, a gente foi condenado nesse caso. Só que a gente já criou a Lei Mariana Ferrer, o crime de violência institucional, que é exatamente o que eu falo. Independentemente da sua opinião sobre o caso, não há outra saída do que rejeitar aquele teatro que foi feito ali. Não tem como você conceber que o cara traga fotos da menina, fotos do Instagram dela e julgar a pessoa que ela é. Porque, assim, foi tão surreal aquele vídeo que muitas pessoas falaram assim para mim, professora, por que ela não tinha advogado? Porque ela era a vítima. Quem tem advogado é o réu. E, assim, eu tenho uma opinião muito, muito forte sobre esse caso, porque eu fui investigar, eu não queria ir de acordo com a enxurrada, nem falar de estupro culposo, nada. Eu queria entender o que aconteceu e chegar a uma conclusão. E, assim, juridicamente, a conclusão é só uma. Ou você acredita que, na dúvida, você absolve o réu e você acompanha o juiz, e ainda assim a fundamentação do juiz foi errada, porque ele só devia ter falado, não, na dúvida eu absolvo o réu, e não utilizar o laudo. Porque o laudo, que alega que ela não estava drogada ou embriagada, ele foi feito 3 dias depois do fato. Então, assim, né? Ou você segue a jurisprudência do STJ e entende que nos crimes sexuais a palavra da vítima conta e você condena o cara. Só tem essas 2 saídas. Ah, não, professora, eu sou indúbio pro réu. Então, você vai com o juiz aqui, mas você concorda que a fundamentação foi uma bosta. Não, professora, eu acho que crime sexual normalmente é escondida, não tem testemunha, não tem porra nenhuma. Se você não levar em conta a palavra da vítima, você não vai conseguir punir nunca um crime sexual. Então, você se alega ao STJ e concorda que ele deveria ter sido condenado. Só que sempre a gente no Brasil se baseia na exceção, e numa exceção que normalmente ela beneficia o homem. Porque qual é o argumento do homem? Então qualquer mulher agora que falar que foi estuprada vai acabar com a minha vida. Não é bem assim. Existe todo um contexto. Você vai levar em conta a palavra da vítima e outras provas que estão no processo. Não é simplesmente E nem nunca foi. O homem nunca foi vítima, assim, necessariamente, de julgamentos envolvendo situações homem e mulher. Não historicamente, nem socialmente, nem culturalmente no Brasil. Não, a gente tem casos de pessoas que foram presas por denúncia e depois de muito tempo vai se descobrir que não foram. Mas eu falo assim de anos... crimes entre, o que eu falo, envolvendo relacionamento homem e mulher. Normalmente, a vítima, historicamente, e em dados, o homem, ele sempre consegue uma saidinha. Uma brechinha, por causa da visão social, da forma que a sociedade enxerga. Ou vocês acham que não pesou ali no julgamento as fotinhas dela, o fato dela estar bebendo, né? O fato dela ser uma garota de propaganda, sabe? E pesou mais que o fato dela ser virgem, que normalmente, né, para mim,
teria algo que teria sido levado bastante em conta. Porque quem estudou o caso Mariana Ferrer sabe muito bem que se ela não fosse virgem, não tinha esse julgamento. Ela não sabia que foi estuprada. Eu vi uma pessoa uma vez fazer uma análise corporal dela, né? É uma pessoa famosa aí, para falar assim, não, mas aqui ela dá incerteza. Aqui ela não tem certeza do que ela está falando. É lógico que ela não tem certeza, ela não lembra. Como é que ela vai ter certeza? Se ela lembrasse, a gente não estava falando de estupro de vulnerável, meu amor. Então, se ela não... Então, assim, e ela não foi lá para fazer uma ocorrência de estupro. Foi a mãe dela que viu o body cheio de sangue. E ela não foi lá na delegacia e falar assim, fui estuprada pelo fulano. Ela falou, alguma coisa aconteceu, acho que fui drogada e acho que alguém abusou de mim. A delegada pede as câmeras. A delegada começa a interrogar todo mundo que foi lá. O rapaz que foi indiciado falou que nunca nem viu ela. Não, só passei assim, não, mas tem essa imagem aqui. Não, mas nada disso. Porque muitos homens falaram assim, ela foi aplicar o golpe, né? Ela queria ganhar dinheiro do fulano. Ela tem o primeiro depoimento, ela não acusa ninguém. Absolutamente ninguém. E como que chega nesse cara? Você sabe como que chegou no cara? Como? Porque ele foi lá, dar o depoimento dele, falar que nunca viu ela, nunca não sei o quê, bebeu um copo d'água, deixou lá. A delegada pegou a água, pegou a saliva, fez o confronto do sêmen. E aí deu positivo. Aí ele mudou a versão. Nossa. Aí ele fala, não, realmente. Aí aquela história, né? Achei que ela estava meio menstruada, senti um cheiro. E aquela exposição horrorosa. Então, será que a mulher, ela quer ser vítima de estupro no Brasil? Mas de jeito nenhum. Porque é a primeira coisa que ela vai ser julgada pela roupa, o horário, onde estava, como se comportou. O que ela fez que facilitou o crime de alguém. Então... É isso que está em julgamento, na verdade. Exatamente. O que ela fez. Então, as mulheres, elas não sabem que foram vítimas de abuso, vítima de estupro, vítima de nada. E normalmente guardam isso. E não querem reviver isso. Desculpa, qual é a mesma previsão? Foi para... Tá em recurso. Terceira instância. É porque não existe bem isso de terceira instância. Sim, mas já passou da segunda instância, é isso? Já passou. Já o tribunal, ele confirmou a sentença absolutória. Aí vai para um outro recurso, que é para o STJ, que é o que tem esse julgado que eu falei, que vale mais a palavra da vítima. Vamos ver para quem que vai ser sorteado, como que vai. Lembrando que... Desculpa, está para acontecer quando? Tem uma previsão? Não. No Brasil é muito difícil falar de previsão, Cris. É muito difícil. Porque você acha que vai, não vai. E outra coisa, querendo ou não, os tribunais superiores que vocês conhecem, como STF, STJ, eles têm muita cautela para decidir, principalmente assuntos muito polêmicos. Eles hesitam bastante.